Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar de uma maneira que você pode controlar suas finanças sem pagar nada. Isso mesmo, tá? Para isso a gente vai utilizar o software chamado Kamai Money e eu vou mostrar para vocês aqui um panorama do projeto e um panorama de como nós podemos utilizar esse poderoso gerenciador financeiro. Para isso, nós abrimos aqui a página do canal. O Kamai Money, ele é um projeto, um software livre. Na realidade, ele é uma aplicação de um ambiente gráfico, KDE. KDE é um ambiente gráfico muito comum, muito falado no meio Linux, mas você pode utilizar em outras plataformas também. Tá? E o Kamai Money, essa é a página do projeto, é um gerenciador de finanças em que ele está disponível para várias plataformas, tanto o sistema operacional Linux, onde ele é mais utilizado, macOS e também para o sistema Windows. No meu computador, estou utilizando o Linux Mint, instalando o Kamai Money. E um panorama, só algumas informações. Por que eu estou utilizando o Kamai Money? Primeiramente, por se tratar de um software livre, então significa que o código dele ele é aberto. Se alguém quiser fazer alguma modificação, se alguém quiser fazer alguma alteração, pode estar fazendo. Então significa que empresa nenhuma vai esconder o código, vai modificar e eu não vou poder usar mais meu programa. E uma segunda característica que me chamou a atenção, porque ele é offline. Isso mesmo. Mas como assim você prefere um programa offline? Tem tantas aplicações na nuvem que você acessa no celular, no computador, mas foi uma opção minha, porque eu prefiro ter as informações no meu computador do que num servidor na nuvem de uma empresa que pode ser hackeada, sabe-se lá o que pode ser feito com essas informações. Tudo bem que meu patrimônio não é muito grande, mas eu quero mais privacidade nas minhas questões financeiras. Nada impede de você gravar o arquivo no seu computador e subir para uma livre, um serviço de nuvem seu e deixar armazenado lá também. Tá? Então vamos lá, aqui é a página do projeto. Você tem o projeto, a apresentação para vários sistemas operacionais. Caso alguém tenha dificuldade com o idioma, você pode estar utilizando o serviço do o Google Translate, outro serviço, e está avaliando o seu idioma nativo. A opção de download, que você tem para várias plataformas, tá? Para vários sistemas operacionais aqui no caso. Você pode estar utilizando o suporte dele, é um projeto mantido pela comunidade, então você tem fóruns aqui que você pode estar tirando suas dúvidas, você pode estar fazendo uma doação projeto para estar contribuindo por essa causa, tá? E para os mais saudosistas vão observar que ele tem um visual que lembra em algumas questões o antigo Microsoft Money. Realmente tem algumas nuances parecidas. Tá? E ele é apesar de ser um gerenciador de finanças gratuito, ele é bem poderoso, em que você, aqui é a página de download, você tem as versões para os sistemas operacionais, o código dele você também pode ter acesso, e vou abrir o programa para a gente termos uma noção melhor. Aqui está a interface inicial do programa. Observe que tem algumas coisas que parecem estranhas no primeiro momento, que as minhas contas de ativos e passivos, elas apresentam um código, porque eu gerei um arquivo anônimo, que é possível você gerar, que ele embaralha todas as contas, beneficiários e categorias, além dos valores também. São valores que estão todos alterados. Esse arquivo anônimo ele é muito válido. Quando você tem algum bug, alguma coisa, você pode gerar um arquivo anônimo e mandar para os desenvolvedores, que esse arquivo não vai carregar nenhuma informação pessoal. Então foi isso que eu fiz. Gerei um arquivo anônimo para mostrar algumas características. Então, na tela inicial, nós temos aqui as contas de ativos e passivos. Ele te dá já o seu patrimônio líquido, seus passivos e ativos totais. Você tem as contas de pagamentos, e isso um panorama na tela inicial. Relatórios que você pode determinar as principais, por exemplo, relatório de receitas e despesas dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, do último ano, relatório dos seus investimentos. Então, para você não ir lá e ver um por um, você pode botar os seus favoritos, você clica aqui, ele gera o relatório. Previsões, tá? Além disso, ele tem um gráfico do patrimônio líquido,
pelo fato de ser um arquivo anônimo, ele não me mostra a linha aqui do gráfico, mas quando você carrega ele direitinho, ele te mostra as linhas em relação ao seu patrimônio líquido. É bom para você acompanhar se ele está crescendo, diminuindo, está estável, tá? E aqui um resumo do fluxo de caixa. Uma característica aqui a gente tem um menu dele. Eu quero chamar a atenção principalmente aqui no menu de configurações do Kamai Money, que você tem algumas configurações dele. Eu quero chamar a atenção só para alguns tópicos. Na parte global, você tem a opção de auto-salvar periodicamente. Você configura um tempo e ele vai salvando nesse tempo. Tá? A cada 2 minutos, a cada 4 minutos, a cada minuto. E você tem a opção de gravar o número de cópias a serem mantidas. Ele armazena até 20 cópias. Então você tem essa oportunidade dele estar gravando periodicamente e gravando o número de cópias. É interessante você ter várias cópias. Caso alguma dê algum bug, você exclua algo importante, fique corrompido, você tem versões anteriores para você estar utilizando, estar abrindo e não perder todas as suas informações. Além disso, você tem aqui registro geral, visões de filtro, suporte, então tem várias questões aqui, tá? Outra que eu quero chamar a atenção, transações agendadas. Nele é possível você agendar transações, que podem ser, por exemplo, compras parceladas para cartão de crédito. Você pode agendar as parcelas que vão vencer. Você tem uma transferência que você faz para uma conta de investimento todo mês. Você pode fazer esse agendamento. Só que é interessante você marcar essa caixinha, verificar agendamentos ao iniciar. Assim, quando você carregar o programa, ele vai checar se tem algum agendamento em atraso e vai te emitir um aviso, tá? As cotações online, quando você tem investimentos, você quer fazer a cotação online, não precisar de, por exemplo, ações, você não precisa digitar os valores dela toda hora, você pode pedir para ele fazer essa atualização online. Tá? Então, a tela inicial que a gente já passou, as instituições, você tem as instituições financeiras no caso. Então, exemplificando, você tem uma conta no Banco A, então Banco A é instituição, e aí nele você tem o que? Uma conta corrente, uma conta poupança, um cartão de crédito. Então, você tem naquela instituição. Banco B, você tem o que? Outra conta corrente, uma conta salário, uma conta de investimento. Então, você pode, a partir daqui, você divide as instituições. Opa, que coisa! Você cadastra as instituições e nessas instituições cadastradas, você consegue saber o saldo que você tem nela. As contas, que já são, como eu falei, conta de cartão de crédito, conta de ativo, passivo, contas de investimento. Então, nós temos essas contas cadastradas. E as contas de passivo, que são suas obrigações, seriam os cartões de crédito, os empréstimos e outras questões. As transações agendadas, nós conseguimos agendar transferências, empréstimo, depósito e contas a pagar de um modo geral. As categorias, nós temos aqui as receitas. Observe que as categorias aqui, por ser um arquivo anônimo, ele apaga também o nome, porque seria muito chato, de repente, você colocar salário do emprego tal, salário do outro emprego, gerar um arquivo anônimo e manter essas categorias, né? Então, para isso, ele limpa mesmo em códigos. Tá? As receitas de maneira igualmente. Etiquetas são algumas tags que você pode estar gerando. Os beneficiários, que são os beneficiários daquela transação. Por exemplo, você tem a categoria supermercado. Existe a possibilidade, quem é o supermercado? É a categoria, mas você às vezes faz compra no supermercado A, no supermercado B e no supermercado C. Então você pode cadastrar cada supermercado e aí na categoria, quando você for cadastrar a transação, você diz, esse aqui eu comprei no supermercado A, essa aqui no supermercado B, e você gera o relatório por beneficiário. O livro de registro, que é como se fosse o coração das informações do sistema. Essa aqui é uma conta de ativo, tá? Vou tentar pegar outro tipo de conta. Essa aqui é uma conta de investimento. Vamos verificar uma outra conta aqui. Tá. Essa aqui é uma conta
funciona como uma conta corrente. Então aqui são livros de registro onde ficam armazenadas todas as suas informações. Então você tem a conta, você tem os detalhes da transação, se é uma transação de pagamento ou uma transação de recebimento, no caso depósito. Então você pode agendar, por exemplo, uma conta corrente, depósito. Você coloca o beneficiário da transação, por exemplo, a instituição que você trabalha, supermercado, já que se você vai pagar, né? Aqui é depósito, geralmente é o seu salário. Você coloca a categoria, a data e o montante da transação. E também a transferência, de repente você tem uma conta corrente, vai transferir para uma outra conta corrente, uma conta de investimento. Então aqui você armazena as informações. E é possível aqui no memorando, você colocar alguma observação. Você saiu, foi em algum restaurante, você colocou lazer, restaurante, a categoria, e coloca o memorando. Nesse dia saí para comer uma pizza, se você julgar necessário, ou nesse dia foi por conta desse motivo. Então você pode agendar armazenar algumas informações adicionais. Contas de investimento, você pode ter investimento em renda fixa, em renda variável. E o relatório, que é uma aba muito poderosa. Você tem, por exemplo, receitas e despesas. Você pode definir tempo. Vou citar um exemplo aqui, receitas e despesas desse mês. Então você tem a receita, as despesas, todas as categorias, tá? Aqui é um tipo de despesa, aqui outro tipo de despesa, e no total geral seria, nesse caso aqui, ele mostra que teve mais despesa do que receita. Quando você tem mais receita do que despesa, ele muda aqui e você tem um saldo positivo. Então você pode fazer isso do ano todo, dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, é totalmente flexível. Isso é muito importante quando você vai avaliar o seu panorama, seu sistema financeiro. Tá? Saber se você está tendo um aumento ou queda de patrimônio. E até te ajuda em provisões, você vê para onde está indo o seu dinheiro. Está indo mais nisso, naquilo. Valor líquido, que seria o patrimônio líquido. Vamos ver se ele consegue gerar no arquivo anônimo. Tá? Então é possível você gerar gráficos aqui, em que você tem, por exemplo, aqui nós verificamos que há um aumento do patrimônio, ele dá uma queda, aumenta de novo, tem uma queda. Então você pode avaliar, lembrando que os números aqui são números, vamos dizer, embaralhados para esse relatório. Então você tem esse patrimônio líquido, isso é um relatório que te ajuda bastante. É possível elaborar orçamentos, então você pode elaborar orçamentos, olha, para esse ano eu pretendo gastar até tanto nessa categoria, naquela, e depois você gera até mesmo um relatório do seu orçamento planejado e qual foi sua receita e despesa real. E aí você consegue verificar se você está dentro do orçamento ou se você está fora do orçamento. Previsão e caixa de saída. Tá? Dentre os armazenamentos aqui, ele é offline, você precisa fazer o lançamento, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade com dinheiro físico na carteira. Eu vejo duas saídas. Uma, você, por exemplo, provisionar, vamos supor, toda semana R$100 para minha carteira. Você põe lá na categoria R$100 para gastos pessoais, como categoria. Ou uma outra opção, que é mais precisa, mas mais trabalhosa, você coloca o dinheiro da carteira e você vai anotando. Você pode levar na moda antiga um pedaço de papel, um pedaço de lápis, uma caneta e anotando, ou existem aplicativos, você pode baixar um aplicativo mais simples, no celular mesmo, fazer o controle ali e depois você joga no programa. Isso acaba, hoje em dia, não é muito utilizado, porque hoje a maioria dos pagamentos são por meios eletrônicos, então não há tanta necessidade, tá? Mas é uma alternativa que você pode utilizar quando você está utilizando dinheiro na carteira. Lembrando que você cria uma conta aqui também de dinheiro físico, que seria o dinheiro da sua carteira. Então, gente, por enquanto é só, é isso. Tá? Se você gostou da nossa análise, deixa o seu like, clique no gostei.
tá? Coloque abaixo os seus comentários e posteriormente a gente vai fazer uma série de vídeos que a gente vai estar criando um arquivo do zero para estar auxiliando vocês a fazer esse controle das finanças pessoais. E como eu digo, controle o seu dinheiro antes que ele controle você.